Sejam com todos. Que o Senhor esteja abençoando sua vida, onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor seja sobre ti, sobre a tua família, sobre seus entes queridos, sobre seus familiares, onde quer que eles estejam. Nós vamos nesse momento orar, vamos agradecer a Deus, e nós temos muito, mas muito que agradecer ao Senhor. Nós temos muitas vitórias essa semana, vitórias pessoais, particulares, que acabam se tornando vitórias da igreja. E nós precisamos celebrar esse momento. Eu quero dizer para você que não existe lugar melhor em tempos de crise como nós estamos vivendo do que estarmos na presença de Deus. Não existe lugar melhor para você estar nessa noite, que é dedicando esse tempo ao Senhor. Deus tem algo ao teu coração, Deus tem algo a falar com você, assim como o Senhor tem algo a falar comigo também. Então, portanto, eu convido você a se juntar a mim e juntos estaremos ouvindo nesses próximos minutos aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Só que antes disso, vamos orar, vamos consagrar ao Senhor esse momento. Pare um pouquinho o que você está fazendo e vamos juntos colocar o Senhor no centro da nossa vida, dizendo para Ele: Senhor, a partir de agora, eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo específico para mim, então eu quero te ouvir. Fala comigo de uma forma particular, pessoal. Peça isso ao Senhor e eu tenho certeza que Ele assim o fará. Fecha seus olhos. Pai, te agradecemos. Muito obrigado pelo dia. Obrigado, Senhor, pelas lutas. Obrigado, Senhor, pelas provas. Obrigado, Senhor, porque tudo isso só nos conduz cada vez mais à Tua presença. Então, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos nesse momento suplicar ao Senhor que durante esses minutos que passaremos juntos, Pai amado, o Teu Santo Espírito esteja falando ao nosso coração. Ó Deus Santo, coloca no nosso coração e nossos lábios a Tua vontade, a Tua palavra, e que a palavra nessa noite ela venha gerar, ó Deus, resultados práticos na nossa vida. Senhor, vivemos em meio a uma sociedade que perece, vivemos em meio a uma sociedade que necessita, que clama por uma palavra de esperança, de paz. Senhor, que sejamos nós portadores dessa palavra. Então, Pai amado, que nessa noite seja uma noite, Pai amado, de ajustes com o Senhor, de aproximação contigo. Que essa noite seja uma noite de nós nos alinharmos com a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no texto de Tito, capítulo de número 3. Tito, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. E logo após essa reflexão, nós vamos estar orando por a nossa cidade, orando pelo nosso município, orando por Valença. Orando para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as vidas dos moradores, dos valencianos, que a bênção do Senhor esteja guardando os lares, as famílias que residem aqui, e que essa cidade possa reconhecer a Deus como o único Deus. Tito, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: lembre a todos que se sujeitem aos seus governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Até aqui será a nossa leitura. Daqui a pouco nós estaremos lendo, estendendo a leitura desse texto até o verso de número 11. Mas eu gostaria de iniciar a palavra dessa noite compartilhando com você uma frase que eu ouvi essa semana e que incomodou muito o meu coração, não apenas pela frase em si, mas aquilo me fez pensar o quanto há em mim
o quanto há na minha vida que contribui para que aquela frase possa ser verdade. A bem da verdade, no primeiro momento que eu ouvi, você rechaça aquilo, você, de alguma maneira, você não crê naquilo, você não acredita naquilo, mas, de uma certa maneira, irmãos, aquilo me fez pensar, me fez refletir com o passar do tempo e me fez pensar mais ainda se existe uma parcela de responsabilidade na minha vida para que pessoas pensem daquela forma. E a frase que eu ouvi era a seguinte: muitas pessoas que se dizem crentes aproveitam a igreja para se esconder atrás dela, ou se escondem dentro da igreja. É uma frase muito dura e muito pesada, mas algo que precisa ser avaliado e precisa ser refletido. Porque a Bíblia, ela nos diz que nós precisamos ser sal dessa terra e luz desse mundo. Portanto, nós estamos aqui, nós estamos lá fora, nós lidamos no meio aonde nós lidamos, nós convivemos com as pessoas às quais Deus nos conduziu para que nós convivêssemos, a fim de que ali nós pudéssemos temperar aquele ambiente, trazer a luz de Cristo até o coração dessas pessoas que vivem distantes dele. Mas a grande questão é, será que nós temos cumprido isso? Será que você tem cumprido isso? E é importante eu dizer a você, eu quero avançar alguns versículos para que você entenda que essa palavra não é uma palavra única e exclusivamente para a igreja. É claro que a frase inicial que deu origem a essa reflexão, ela faz parte desta mensagem. Porém, essa palavra ela serve para todos. E o livro que nós lemos, ele lá no versículo de número 8, na segunda parte do versículo, ele diz assim: essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Portanto, essa palavra é para você que é crente, que Deus possa estar tendo a liberdade no teu e no meu coração para poder tratar conosco aquilo que precisa ser tratado. Mas se você, porventura, ainda não entregou o seu coração a Cristo, entenda que é necessário que você faça isso. A Bíblia diz acerca de Cristo que Ele é o único, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E enquanto disse Cristo, e enquanto nós tomarmos essa decisão ao lado de Jesus, o nosso viver aqui nessa terra precisa ser um viver diferenciado, onde as pessoas vejam esse Cristo em nós, através das nossas ações, através das nossas atitudes. Bom, e são justamente essas atitudes que nós estamos tratando aqui. Problemas como esse, desigualdades, deturpações de postura, de caráteres, também foi enfrentado por Tito. Tito tinha um grande desafio. O desafio de Tito, nós poderíamos dizer que pregar, ser uma boca do Senhor, ser profeta de Deus, ser aquele que transmite as verdades do Evangelho para a igreja. O desafio de Tito é trabalhar no coração dos líderes, que eles olhassem para a pessoa de Jesus e vissem na pessoa de Jesus um ideal. E também, por outro lado, Tito tem o desafio de ensinar corretamente a igreja a viver não apenas dentro de um campo teórico, mas na sua vida prática, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Em outras palavras, o desafio de Tito também está relacionado a trabalhar com os membros da igreja, a fim de que eles possam dar um excelente testemunho lá fora e que eles possam contribuir para a paz no seu meio, para que eles possam, aonde quer que estivesse ali um representante da igreja, o ambiente ali fosse um ambiente saudável, sadio, agradável, harmonioso. Esse era o desafio de Tito. Então, olhando aqui para o texto, a partir do versículo 1, ele diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes, aos que governam e às autoridades. Aqui Tito começa a tratar as questões práticas. E algumas questões práticas nós vamos pensar desse texto.
E eu gostaria que, nos próximos minutos, você fizesse uma reflexão na sua vida, a fim de que você entendesse o que falta das orientações de Tito em você. O que falta? A primeira orientação no capítulo 3 é: lembrem-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. A autoridade a qual o Tito está mencionando não apenas a autoridade eclesiástica, mas todas as autoridades, porque a Bíblia nos ensina que toda autoridade ela é instituída por Deus. Ou seja, não existe nada que fuja do controle do Senhor. Agora, quando aquele líder é um servo do Senhor, é alguém que teme a Deus, é alguém que tem os seus princípios na vontade de Deus, o povo ao qual ele dirige, o povo tem uma vida em paz, tranquila. E o texto começa dizendo que nós precisamos nos sujeitar, precisamos orar, interceder, precisamos pedir a Deus por aqueles que estão à frente, as autoridades, porque as decisões deles vão impactar diretamente na nossa vida. O texto avança: que vocês sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Uma igreja que espera ser saudável, ou um corpo que espera ser um corpo saudável, dentro das orientações de Tito, é aquele que está sempre pronto, disposto a toda boa obra. É aquele que está sempre disposto a trabalhar, a investir a sua vida, seus recursos no reino de Deus, a fim de que o reino cresça. Isso é importante. No nosso dia a dia, lembre-se disso. O texto avança, versículo de número 2. Que não difamem a ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Início do verso: que não difamem a ninguém. Existe algo que eu aprendi há muito tempo, que eu guardei, que são as 3 peneiras. Quando eu me sentir impulsionado a falar alguma coisa acerca de alguém, de outra pessoa, a primeira coisa que eu preciso perguntar para mim mesmo, ou a primeira peneira que eu preciso usar, é a peneira da verdade. Eu preciso perguntar para mim se aquilo que eu estou pronto a falar, se aquilo é verdade. Eu tenho certeza de que aquilo que alguém me passou, que alguém me transmitiu, que chegou até mim, que eu estou sabendo, estou prestes a falar, será que aquilo é verdade? Sim ou não? Sim, ok, passou pela primeira peneira. Não, não é verdade, eu não tenho certeza se é verdade. Pois bem, lembre-se desse versículo: a ninguém difamem. Aquela questão de que, olha, eu ouvi, mas eu não sei se é verdade, é melhor nós guardarmos para nós. Olha, alguém me disse, mas eu não sei se confirmou, guarde para si. Nós precisamos aprender com isso. Existem coisas que são desnecessárias para serem ditas, principalmente se nós não conseguirmos confirmar a veracidade daquilo que nós vamos dizer. A primeira peneira é da verdade, a segunda da utilidade. Aquilo que eu vou dizer pode ser até útil, pode ser até verdade, mas é útil que eu diga? Pode ser verdade, mas é útil. E a terceira peneira é a peneira da edificação. Olha, aquilo é verdade, é útil, mas eu vou dizer, vai trazer edificação. Como eu vou falar com a pessoa, aquilo vai trazer crescimento para a pessoa. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. E Tito diz aqui, olha, a ninguém vocês difamem. Não falem coisas que vocês não têm certeza. Não digam mentiras sobre alguém ou alguma coisa. É preferível que em momentos como esse fiquemos calados. Vamos continuar aqui nos conselhos práticos de Tito. Que não difamem a ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos.
Queridos, as pessoas precisam chegar perto de nós e sentir um clima de paz aonde nós estamos. Se as pessoas não sentirem um clima, uma atmosfera pacífica ao nosso redor, existe alguma coisa de errado. E provavelmente é conosco. Então nós precisamos olhar para nós se nós somos portadores da paz, se nós semeamos a paz, se nós somos pessoas pacíficas, ou somos aquelas pessoas que adoram colocar mais lenha na fogueira. Às vezes a situação já está inflamada, e ao invés de eu chegar com uma água de brandura, se eu aplacar ali os ânimos, eu acabo alimentando aquele fogo. É algo, irmãos, que nós precisamos olhar em nós. Lembre-se, conselhos práticos a uma igreja. O desafio de Tito é esse, que pode ser muito bem absorvido por nós. E como nós lemos lá no versículo de número 7, na segunda parte, versículo 8, na segunda parte, essa é uma palavra para todos. Todas as pessoas. Se todos tomassem esses cuidados aqui, nós teríamos uma convivência, um relacionamento, uma sociedade muito melhor e mais agradável de se viver. Vamos lá. Que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Versículo de número 3. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. O verso de número 4, ele começa, de número 3, né? Ele começa assim, olha. Qual é o primeiro termo aqui? Pois nós também no passado. Irmãos, quando nós olhamos, né, para uma vida de paz, uma vida harmoniosa, onde quer que nós estejamos, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar em nosso coração é que talvez a pessoa que esteja do outro lado não seja merecedora daquilo. E aí você pergunta assim, como eu vou ser pacífico, harmonioso com uma pessoa que não é merecedora? Nesse momento, irmãos, nós lembramos de um outro pilar do desafio de Tito, que é fazer com que as pessoas olhem para Cristo, para a liderança de Cristo. O que Cristo fez por nós não fez por merecimento. Nenhum de nós merecíamos tudo aquilo que Cristo sofreu. Mas Ele fez aquilo tudo por amor. Então é esse mesmo amor que nos impulsiona a nós agirmos dessa maneira com aqueles que estão próximos a nós, mesmo que eles não mereçam. E é um desafio, mas também um exercício. Precisamos ser desafiados e nos exercitarmos a isso. Pois bem, o versículo 3 ele começa dizendo assim, porque vocês lá atrás, porque há um tempo atrás, no passado, vocês eram assim. E isso, irmãos, precisam ficar sempre muito firme, muito forte. Nós precisamos trazer isso à lembrança. Por vezes, irmãos, nós olhamos para a vida daqueles que hoje nos desagradam, que fazem coisas que nos entristecem, que nos não traz alegria ao nosso coração, que traz problemas para nós. Isso no ambiente, onde quer que você esteja, mas você sendo crente, você precisa entender, e você sendo igreja, você sendo corpo de Cristo, você precisa entender que há um tempo atrás você agia talvez da mesma forma, de uma maneira parecida com que esses fazem hoje. Às vezes o tempo de caminhada com o Senhor nos faz esquecer da onde o Senhor nos tirou e como nós éramos, antes de nós nos entregarmos a Cristo, antes de nós termos um encontro com Cristo. Será que nós não éramos pessoas iguais a esses? Então nós precisamos, irmãos, fazer todo esse bem, não porque as pessoas merecem, mas por amor, entendendo que há um tempo atrás nós éramos talvez pessoas iguais ou piores a eles. Então precisamos melhorar o nosso convívio, os nossos relacionamentos, entendendo, tolerando, suportando uns aos outros, como a Bíblia nos diz, em amor. E Tito ele avança, e nós vamos, aqui no versículo de número 4 diz assim: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, ele nos salvou,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Então você, querido, que já entregou o teu coração a Jesus, você que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, essa palavra de Tito para nós, que já passamos pela experiência, já entregamos o nosso coração a Cristo Jesus, essa palavra de Tito, ela vem de encontro às nossas vidas para trazer em nós, irmãos, um plus, uma necessidade de nos engajarmos mais, irmãos, nessa obra do nosso Deus, como diz aqui o texto, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Melhor, um pouco antes, versículo de número 6. Versículo de número 6. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros e, segundo a esperança na vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para os que creem em Deus se empenharem na prática de boas obras. Essa é a orientação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Tito, quanto aos desafios de conduzir a igreja a uma vida prática, a um viver prático desse evangelho. E nós vimos aqui nessa noite, nessa breve leitura, algumas orientações quanto a isso. E como eu disse no início dessa reflexão, eu disse para você que essa palavra era uma palavra para os salvos, sim, mas para os não salvos também. Porque a continuidade desse versículo, ele diz o seguinte: estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Então, um viver, ainda mais no ambiente e na sociedade que nós vivemos hoje, um viver respeitando essas questões, irmãos, torna a nossa convivência, as nossas relações interpessoais, os nossos relacionamentos com as pessoas, algo mais agradável, mais saudável, mais harmonioso. E isso, irmãos, sem dúvida alguma, contribuem para um bom testemunho da igreja, do corpo de Cristo, lá fora. Então, o desafio de Tito, irmãos, passa a ser um desafio nosso, de nós vivermos na prática a doutrina dos apóstolos e as orientações de Cristo Jesus. O viver prático. O apóstolo Paulo, ele recomenda a Tito a se direcionar para a liderança, para o exemplo da liderança de Jesus. E é o que nós precisamos viver hoje. Olhar para Ele, saber que as pessoas que estão ao nosso redor talvez não sejam merecedoras aí de uma palavra cortês, de uma cordialidade. As pessoas talvez que estejam ao nosso redor não sejam dignas ou merecedoras de uma palavra amável, de uma palavra pacífica. Mas por amor, nós precisamos fazer. Porque quando nós olhamos para a liderança e o exemplo de Jesus, é isso que nós vemos Ele fazendo por nós. Amém? Que Deus fale poderosamente no teu coração com essa palavra, que Deus trabalhe em você profundamente, que o ambiente ao seu redor seja transformado e modificado por aquilo que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, que o nosso convívio como igreja possa ser cada vez melhor através dessa palavra, que as nossas vidas lá fora, quando nós cruzarmos aqueles portões, possam refletir essa verdade.
e que Deus muito nos abençoe. Amém? Nós vamos orar nesse momento, vamos estar colocando nas mãos de Deus as nossas vidas e vamos estar orando também pelo nosso município. Vamos estar orando por Valença, colocando Valença nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, se você tem algum pedido, se você tem algo a colocar diante do Senhor, faça isso agora, mas faça com fé. Creia, não em mim, creia num Deus Todo-Poderoso, que conhece como ninguém a sua dor, a sua dificuldade, os seus problemas, as suas falhas, suas fraquezas, aonde você precisa melhorar. Coloque isso diante do Senhor. Diga: Senhor, me ajude a ser melhor nessa área. Senhor, me ajude a ser um pacificador mais pacífico. Senhor, me ajude a ser mais cortês, ser mais cordial. Senhor, me ajude a controlar melhor os meus lábios, a minha língua. Faça isso, peça isso a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai ajudar você. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo momento que o Senhor nos concedeu nessa noite, de estarmos juntos como igreja, ouvindo a voz do Teu Santo Espírito falar ao nosso coração. Pedimos, Pai, que a Tua bênção, o Seu favor, seja com todos aqueles que estiverem, Pai amado, no momento do culto, ou posterior a hoje, mas que assistam essa mensagem, de que forma sejam tocados e trabalhados e moldados pelo Seu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, pela vida daqueles que nesta noite resolverem entregar o seu coração a Cristo. Que o Senhor, Pai amado, esteja, Pai amado, abraçando essas vidas. Esteja, Pai amado, dando, Deus, aquilo que eles tanto necessitam, a paz que excede todo o entendimento. Eu não sei, Pai amado, o que vai estar passando, pode estar passando na mente, no coração dessas pessoas, mas o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor tem solução para todos os nossos problemas. Senhor, agora em especial colocamos Valença em Tuas mãos. Toma o nosso município em Tuas mãos. Toma as autoridades do nosso município em Tuas mãos. Que, Pai amado, Pai amado, que se permitam ser direcionadas pelo Senhor, a fim de um bem da sociedade. Senhor, toma em Tuas mãos aqueles que, nesse exato momento, estão, Pai amado, lutando pela vida lá no hospital. Ó Pai amado, creio que Tu tens um propósito para todas as coisas. E cremos, ó Deus, nos Teus servos, cremos que existem servos do Senhor lá, nesse momento. Então, Pai, pedimos que o Senhor esteja abençoando, guardando, sustentando, livrando, ó Deus, a vida desses. Abençoe também, Pai amado, a vida daqueles que, durante essa semana, receberam, ó Deus, uma bênção do Senhor, foram agraciados. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue sustentando essas vidas, aos quais hoje nós, Pai amado, reconhecemos, Pai amado, o Teu milagre e agradecemos ao Senhor por eles. A saber, nós queremos agradecer pelo sustento da irmã Glorinha, da irmã Dirce, queremos agradecer pela recuperação da nossa irmã Assunta, do Henrique, seu esposo, os demais irmãos, ó Deus, que têm sido abençoados e agraciados pelo Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.